Olá, estudantes, sejam bem-vindos à nossa nova aula da matéria de serviços de redes para a internet. Hoje eu vou falar a última parte aqui sobre a classificação de redes e topologias, né? Nesse caso aqui, hoje eu falo para vocês sobre topologia. O que é topologia na parte de rede de computadores, tá? E aí eu vou falar os vários tipos de topologias que existem, as diferenças, né, topologia física, topologia lógica e os tipos básicos de topologias que podem existir em redes locais, tá? Então, a topologia de rede se refere à forma como os equipamentos, né, os enlaces que realizam processamento, né, os enlaces físicos e os nós, né, são interligados, são organizados dentro de uma rede local, tá? Ela determina, então, como são os caminhos físicos por onde vão trafegar os sinais partindo de um equipamento de origem, né, até o de destino, passando por essas linhas de telecomunicações, tá? E, e vão, né, conseguir transmitir essas informações. A forma como eles são organizados, né, quer dizer, essa topologia, influencia bastante também na velocidade da rede, tá? Porque dependendo do caminho, você pode ter um caminho maior ou dependente da comunicação que os outros equipamentos também estão realizando ou não. Bem, a gente tem que dividir então a topologia em duas partes. Uma é chamada topologia física e a outra é a topologia lógica, que eles estão relacionados com a topologia, só que o primeiro, a topologia física, está relacionado com uma forma espacial, como a gente visualiza mesmo os equipamentos dentro de um laboratório, uma rede local, né? Como que eles estão interligados fisicamente. A gente vê os cabos partindo de um equipamento indo para algum outro, e aí a partir disso a gente consegue então classificar esse tipo de topologia pela forma como eles estão distribuídos geograficamente ali dentro dessa rede local. Então, como os cabos são interligados nas placas de rede, né, dos computadores, e isso acaba influenciando, é lógico, na flexibilidade, para a gente poder acrescentar novos equipamentos, a questão de velocidade e segurança da rede também, como é que vai, se ele vai ser mais protegido ou não, vai ser fácil de recuperar de alguns problemas que podem ocorrer. E aí, então, quando eu for falar dos tipos de topologias físicas, né, eu vou falar para vocês também os prós e os contras de cada uma delas. Bem, quando a topologia física está relacionado com a parte física, visual, que a gente consegue ver, né, da interligação entre esses equipamentos, a topologia lógica está relacionada como as mensagens fluem por dentro dessa rede, então, quer dizer, representa como os dados são enviados de um dispositivo para o outro, sem levar em consideração esse formato externo, né, físico deles. Então, como é que flui, né? Então, como que é a ordem de envio, né, entre esses equipamentos. Então, a forma como os dados são enviados de um dispositivo para o outro, sem levar em consideração a interligação física, e, portanto, devemos ter uma topologia física, né, de um determinado formato, mas a forma como os dados fluem ali dentro, vocês vão ver que ele acaba se tornando uma topologia lógica diferente da forma que a gente está visualizando. Tá? Então, a gente pode ver isso, né, quando a gente utiliza equipamentos diferentes, entre roteadores, switches, hubs, né, apesar de ser de um certo formato, eles podem funcionar uma topologia lógica diferente. No caso, então, de topologia física, a gente tem três topologias físicas básicas para a comunicação, né, entre esses equipamentos, né, para a interligação desses equipamentos dentro de uma rede local. Uma delas é chamada de barramento, outra anel e estrela. Tá? Eu vou passar colocando exemplo de cada um deles. E a partir dessas três topologias básicas, a gente faz variações, né, mistura entre elas para ou estende, né, a ideia desse tipo de barramento para ter topologias derivadas, né, que chama de topologias híbridas, né, que são misturas desses três tipos, né, ou às vezes um tipo desse estendido. A primeira topologia em barramento é a topologia mais básica, né, para poder interligar equipamentos. Ele se utiliza de um barramento, quer dizer, uma barra metálica única, de onde saem extensões para cada um dos equipamentos. Então, nesse caso aqui, ó, vocês podem ver
que a gente tem aqui um barramento principal com alguns terminadores aqui, para poder absorver os sinais, para não ficar um eco, né, do sinal ficar indo e voltando para cada dentro da rede, tá? Então aqui a gente vai ter esses terminadores que vão absorver o sinal para que não haja eco dentro dessa rede. E a partir desse barramento central, por isso que chama de barramento, a gente faz extensões aqui, para ligar a placa de rede dos nossos equipamentos de forma física aqui, né? Então a gente tem uma topologia ligando esses equipamentos através de um barramento único aqui, central, e aí as mensagens conseguem fluir de um equipamento para o outro, passando através desses cabos aqui. Como vocês podem perceber, como é um barramento único, se esse equipamento está enviando mensagem para esse de cá, o que vai acontecer é que esse sinal também vai ser enviado para todos os outros equipamentos da rede, mas é lógico que cada um desses equipamentos vai ter que analisar essa mensagem que está chegando e descartar, visto que o destino da mensagem era aquele equipamento aqui que eu marquei com um X. Nesse caso, então, ele faz um broadcast, ele é um tipo de conexão de multicast, né, onde eu mando mensagem para vários equipamentos, né, de uma vez só. A grande vantagem disso é que a gente economiza na quantidade de cabos, né? Repara que a gente tem só um cabo central, esse cabo central vão sendo os cabos. Cada vez que eu quero acrescentar um novo equipamento, eu só puxo um cabo desse barramento até o meu equipamento. A mídia acaba sendo barata aqui, né? Tá errado aqui, né? Mais barata aqui e fácil de trabalhar e instalar. Simples, relativamente confiável, na realidade é simples de montar, porque a gente basta passar um barramento em volta ali de uma sala de um laboratório, e aí depois o computador vai estar perto desse barramento e só fazer uma extensão ali e puxar para a placa de rede desse computador. Então, são grandes vantagens. A desvantagem é que, como a mensagem é propagada para todos os equipamentos, é um barramento metálico único, e isso acaba gerando conflitos, né? Enquanto um equipamento está transmitindo, todos os outros vão ter que ficar só escutando para evitar que haja uma colisão desses dados. E aí, então, a rede pode ficar lenta quando tem um tráfego pesado. Vários computadores tentando transmitir ao mesmo tempo, isso pode gerar colisões que, consequentemente, vão atrasar a transmissão. É lógico, ao organizar, né, a ordem, né, de transmissão, a gente acaba limitando os equipamentos de manter a sua comunicação. Os problemas ali são difíceis de isolar, porque na realidade aqui, todas essas junções aqui, são tipo emendas que a gente faz para interligar esses equipamentos. Cada uma dessas emendas aqui, pode soltar e derrubar a rede inteira. Os terminadores também, se não estiverem conectados corretamente, eles podem, se estiverem desconectados, né, ele vai derrubar a rede. E aí a gente precisa passar por todos esses pontos aí e verificar se está tudo ok. E é lógico que tem que verificar também nas placas de rede se o cabo está conectado certinho ali atrás dele. Todos esses pontos aqui precisam ser verificados, consequentemente acaba sendo difícil identificar o local onde ocorre um erro. Se uma falha ocorre em apenas um cabo ou uma conexão, a rede inteira de barramento para de funcionar. Um outro tipo de barramento é chamado de anel. O anel fechado, né? Nesse caso aqui, essa topologia em anel consiste em estações de trabalho conectadas, só que o barramento ele é formado, quer dizer, a linha de comunicação é formada como um ciclo fechado. Então, nesse caso aqui, apesar de não estar no formato, né, redondo, né, um quadrado, na realidade a gente tem um caminho fechado entre todos os equipamentos aqui, fechando um ciclo, né? Então, por isso que a gente chama de topologia em anel, onde eu tenho um ciclo fechado interligando todos esses computadores. Essa aqui é um exemplo, tá? Existem outros exemplos que também utilizam a topologia nesse formato em anel,
onde não é necessariamente ligado um equipamento de um equipamento ao outro aqui. Mas ele pode fazer dessa forma, onde cada um dos equipamentos tem duas conexões, um para ligar um computador à direita e outro para ligar um computador à esquerda. Caso um fio desse anel aqui pare de funcionar, toda a rede pare de funcionar também, porque existe uma ordem de transmissão que geralmente é sempre numa mesma direção. Vamos dizer que seja no sentido horário aqui, as mensagens sempre fluem nesse sentido. Se um deles falhar, a rede para de funcionar também. Nesse caso aqui, então, para poder manter uma rede anel mais confiável, aqui, ó, manter a confiabilidade, a gente pode incluir, né, outros repetidores, né, incluir repetidores para poder fazer isso. Ou a gente pode criar um segundo anel aqui para poder ter um caminho diferente caso um deles pare de funcionar. Você tem um anel redundante ali, né, uma cópia daquele backup daquele anel para poder fazer a comunicação. Entre essa topologia de anel, a gente pode ter aqui um barramento circular único. Então, é basicamente como se fosse uma topologia em barramento, só que é um barramento fechado em anel, onde que eu vou ter conexões aqui ligando a cada um dos equipamentos. Mas aqui é um barramento mesmo metálico único, em formato de ciclo. Mas eu posso ter também com alguns repetidores. Então eu formo aqui um ciclo onde nas emendas aqui eu acrescento um equipamento para pegar o sinal e repetir. Então o sinal está chegando por aqui, ele entra no repetidor, envia para cá, para esse equipamento, e repete ele para o próximo nó aqui da rede. Então eu tenho um ciclo fechado através de vários repetidores. E esses repetidores eles vão, nesse caso aqui, regenerando o sinal. Nesse caso aqui, acaba tendo uma certa facilidade de encontrar onde tem os problemas, né? Onde os repetidores vão indicar aonde foi perdida a conexão. Então, se um desses cabos aqui parar de funcionar, a gente vai conseguir identificar então que foi nesse local aqui específico, mas é lógico que toda a rede para de funcionar porque existe apenas um caminho único e sempre é seguido um padrão de uma ordem, né, um caminho que deve ser transmitido esses dados. Um outro tipo então de topologia em anel seria através das placas de rede dos computadores, tá? Então, ao invés de ter repetidores que a gente acrescenta e através desses repetidores fazer a conexão para os equipamentos, a gente pode ligar através das placas de rede direto desses computadores. Então, teria uma placa de rede no computador indicando aqui, ó, um computador da esquerda e outro da direita. Da esquerda e da direita, e assim eu consigo montar um ciclo. Toda vez que eu quero acrescentar um novo computador, eu só vou fazer o quê? Eu vou acrescentar ele aqui no meio, ligar no computador da esquerda e outro da direita, e aí eu consigo fazer esse ciclo fechado aqui. Mas sempre, é lógico, a transmissão de dados acaba seguindo sempre um caminho único aqui, como está indicado aqui na figura. A vantagem disso aqui é que todos os computadores acessam a rede de forma igual. Então, eu mantenho um ciclo indicando qual é o momento que cada um deles vai utilizar. Vai existir tipo uma chave, um token, né, onde que chega no computador, ele pode transmitir. Depois que ele utiliza um determinado tempo, ele passa essa chave para o próximo, o outro utiliza um tempo, se não precisar, ele passa para o seguinte. Então existe uma divisão de tempo de utilização dessa rede, tá? Acaba evoluindo aí a forma de transmissão da questão lá da transmissão em barramento, tá? Onde todos disputavam, nesse caso que acaba existindo uma ordem evitando essa colisão dos dados entre eles. A performance acaba não sendo impactado com o aumento dos usuários, não na questão da colisão, tá? Mas é lógico, quanto mais equipamentos, você vai ter um tempo menor, né, para transmissão, mas é lógico que vai existir então uma
igualdade, né, de tempo que cada um pode utilizar a rede. A desvantagem aqui é que é uma falha em um determinado computador, dependendo da estrutura ali do anel, se um deles falhar, a rede toda para. Se uma daqueles cabos parar de funcionar também, a rede em anel para de funcionar. Então são algumas desvantagens que foram identificadas nesse tipo de topologia. O terceiro tipo de topologia, que é básica, é chamada topologia estrela, onde cada nó é ligado a um equipamento centralizador aqui, ó, que é o mais comum nas redes locais atualmente, tá? Então a gente vai ter sempre um equipamento centralizador, que é o nó central, e através dele vai passar todas as mensagens. E os equipamentos vão ficar ligados diretamente a ele, assim como no nosso laboratório de informática, tá? A gente vai ter um equipamento chamado de switch, depois eu explico para vocês, onde vai ter um cabo partindo desse switch ligando ao nosso computador, fisicamente, tá? Isso aqui é sem ser ligação de rede Wi-Fi, é através de cabos. A gente está falando de topologia, ligação de uma rede local através de cabeamentos. Nesse caso, que cada um deles fica interligado através desse dispositivo central. Se um equipamento X aqui quer conversar com esse outro Y aqui, ele vai fazer através do nó central. Ele manda mensagem, chega no nó central, o nó central identifica em qual porta que está ligado esse equipamento de destino, e aí ele manda, então, através desse cabo específico, e assim eles conseguem conversar. Dependendo do equipamento que a gente está utilizando, se é hub, switch, roteador, a gente pode ter comunicações simultâneas, né? Então, nesse caso aqui, enquanto esse aqui quer conversar com esse daqui, como eu falei, esse outro aqui poderia estar querendo conversar com esse daqui. Se tivesse mais um sexto computador aqui, esse último também poderia conversar com o outro computador que estaria nessa rede também. Nesse caso aqui, acaba sendo uma vantagem, dependendo do centralizador que a gente está utilizando, permitindo que vários computadores possam conversar sem ter que ficar disputando, né, com outros equipamentos, caso ele não queira conversar com esses determinados equipamentos, mas conversar com outro. Então ele pode agilizar aí a transmissão desses dados. A vantagem que é da topologia estrela, que você tem um nó central partindo vários outros, né? Então estrela é por causa disso. Você tem um nó central, a partir dele a gente tem outros equipamentos ligados a esse nó central, formando como se fosse uma estrela e os raios, né, dessa estrela aqui centralizadora. A vantagem, codificação e edição de novos computadores é simples, né? Então se eu tenho um nó central aqui, eu já tenho aqui alguns equipamentos, basta eu puxar um novo cabo e ligar um próximo equipamento. Tem mais uma porta livre? Eu ligo um cabo, ligo outro equipamento, sem mexer em nada no restante da rede. Se falhar, por exemplo, esse cabo aqui, novo que eu coloquei, essa comunicação aqui é que não vai funcionar. Mas os demais computadores continuam funcionando normalmente, caso, né, um computador pare de funcionar ou um cabo, né, dele-se aqui pare de funcionar. A desvantagem é que, se o nó central parar de funcionar, toda a rede para também. Mas é lógico que aqui fica simples para poder identificar o problema. Se toda a rede parou de funcionar, provavelmente é esse nó central aqui, a estrela, né, que parou de funcionar. A partir dessas três, então, ó, barramento é uma barra física ligando os computadores. Formato de anel, então é um anel fechado, e aí eu posso ter várias estruturas diferentes nesse anel. Que aí desse anel eu vou puxando, né, ligações para outros equipamentos. No outro, eu vou ter um central saindo cabos, né, para equipamentos periféricos aqui, né, que vão os computadores, né, que vão fazer parte dessa rede, chamada de estrela. Então são esses três tipos. Fazendo variações, então, desses tipos de topologia, a gente vai ter, por exemplo, topologia em árvore, topologia em malha e topologia em estrela hierárquica, que é o que é mais importante para vocês conhecerem, além daqueles três tipos iniciais, tá? A topologia aqui em forma de árvore é como se fosse uma topologia em barramento. Olha, repara aqui, eu tenho um barramento central para essa rede, com os terminadores,
E aí, antes eu ligava aqui diretamente um cabo nesse barramento, só que agora a gente está estendendo esse tipo de barramento e vai ser, ao invés de fazer ligação com árvores, eu vou ter um barramento central, por exemplo, lá no prédio dos laboratórios de informática, teria um barramento passando pelo corredor central, que seria esse daqui, e aí um barramento indo para cada laboratório, laboratório 1, 2, 3 e 4, né? E aí para esse cabo ligando o barramento que está dentro ali, ó, do laboratório de informática, então teria um barramento intermediário dentro de cada laboratório, e aí dentro de cada laboratório aqui a gente iria ligar os computadores. Então, tem 20 computadores, 21, eu vou acrescentando cada um deles nesse barramento aqui, ó, intermediário. A ligação com o barramento principal é feita aqui, vindo lá do cabo que está no corredor até o barramento do laboratório. E assim eu posso, então, ir acrescentando várias outras sub-redes nesse barramento central, por isso que é chamado de árvore. Eu tenho um tronco central aqui, de onde partem aqui os ramos eu vou fazendo subdivisões menores aqui com as folhinhas aqui, que seriam os computadores que estão ligados a essa rede. Então, uma barra principal e outras barras intermediárias menores ligando sub-redes, né, dentro dessa rede principal. A vantagem é que acaba sendo flexível, né? Eu tenho um barramento único central, crio um novo laboratório, puxo um cabo desse barramento central e crio um barramento intermediário ali, fazendo então essa topologia em árvore, né? Segura uma boa manutenção, gestão dos conjuntos de redes, então facilita ali a quantidade simplifica a quantidade de cabos que eu tenho, né? É possível fazer uma boa manutenção, que acaba tendo poucos cabos a ser manipulado, mas a desvantagem é que, se esses barramentos falharem, a rede toda pode parar de funcionar também, tá? Porque abre um contato, né, desses cabos, dessas conexões. Ao ter aberto esse cabo, os sinais batem e voltam, né, formando então um eco dentro da rede, e a rede toda acaba sendo derrubada. Então, apesar de simplificar a inclusão de novos equipamentos, você acaba tendo problemas aí de identificar as redes, né, os problemas dentro dessa rede, e um equipamento pode derrubar todo a nossa estrutura, nossa topologia, tá? Então a gente viu barramento em árvore, né? Então vamos agora para o outro barramento chamado barramento em malha. Enquanto eu mostrei para vocês que a gente tinha um barramento lá em formato de anel, onde existe um caminho único, né, para seguir, para poder transmitir esses dados. Agora a gente vai ter uma outra topologia chamada de malha, que eu posso ter aqui, ó, um ciclo fechado, mas eu poderia ter, por exemplo, aqui, ó, um outro equipamento intermediário aqui, tipo um outro roteador, switch aqui, onde há um caminho alternativo aqui, ó, passando por esse. Então, além desses três caminhos aqui, eu teria esse caminho interno com uma possibilidade aqui de transmissão de dados. Então, eu teria caminhos alternativos. Então, vamos supor que eu tivesse essa ligação aqui, tipo, para poder mandar uma mensagem desse equipamento para esse aqui, eu poderia seguir esse caminho, poderia seguir esse outro caminho, ou eu poderia passar por dentro desse caminho aqui. Então eu teria redundância, né? Eu teria backups, caminhos diferentes por onde os dados podem trafegar por dentro da rede, tendo um pouco mais de segurança, né? Caso algum daqueles nós parassem de funcionar, eu teria caminhos alternativos para mandar as mensagens, e aí nesse caso, com alguns sistemas rodando na rede, eu poderia identificar esses problemas e caso um desses casos pare de funcionar, algum desses equipamentos pare de funcionar, o restante da rede continua funcionando e permitindo, então, uma melhor recuperação, né, e a manutenção desse sistema, mantendo ele funcional. Nesse caso aqui a gente vai ter três redes em formato de estrelas, vocês podem ver, né, aqui, só que a malha está nessa parte interna da rede, colocando caminhos diferentes para poder chegar a uma dessas sub-redes aqui, que poderia ser por aqui,
tá? Poderia ser por aqui. Ou num nó intermediário, né, se eu tivesse um quarto roteador aqui. A vantagem aqui dessa topologia em malha é ter uma redundância, quer dizer, ter caminhos diferentes por onde os dados podem ser enviados, com isso aumentando a confiabilidade dessa rede. Se alguma coisa para de funcionar, você tem caminhos diferentes, né, por onde os dados podem trafegar, dando tempo aí do pessoal da manutenção ir lá e corrigir esse problema. Então acaba sendo fácil aqui o diagnóstico, já que eu tenho caminhos diferentes, eu posso então alertar que um determinado caminho parou de funcionar, e aí o pessoal da área de manutenção vai lá e tenta identificar esse problema e corrigir o problema. Por exemplo, às vezes um cabo quebrou, um cabo soltou, então fácil ir lá e corrigir. Ou às vezes um switch, né, um roteador parou de funcionar, parte de uma rede para de funcionar, mas o restante continua funcionando. Se eu tenho vários caminhos diferentes para seguir, se eu tenho redundância, então quer dizer que eu tenho equipamentos a mais para poder garantir esse funcionamento redundante. Então, um redundante seria tipo assim, ó, se um parar de funcionar, eu tenho um outro que vai assumir, né? Então, vai assumir o controle. Então, eu vou ter mais gasto para poder montar esse tipo de estrutura. Esse tipo de estrutura é mais utilizado aí nos nós centrais da rede, por onde as informações da internet são trafegadas. Então, se algum dos equipamentos parar de funcionar, o nosso computador vai conseguir se comunicar com um site lá nos Estados Unidos ou lá no Japão, passando por caminhos diferentes, tá? Mas eu preciso então de ter mais equipamentos para poder garantir esses caminhos. Acaba sendo então uma instalação mais dispendiosa e a estrutura, o software que tem que ser utilizado vai ter que conhecer esses novos caminhos para poder chegar ao caminho até o destino correto, né? E por último aqui a topologia em forma de estrela hierárquica, onde eu tenho uma estrela principal, onde eu tenho um nó central, por exemplo aqui ó, um roteador ou um switch principal que fica lá na sala de TI do IFES, que ele é bem rápido, ele tem uma grande capacidade de processamento, então ele vai ser o nó central para interligar toda a rede do IFES. A partir dele, vai ter ligações aqui com outros equipamentos interligadores, como se fossem outros roteadores, mas o normal seria switches, depois eu vou explicar para vocês o que seriam esses switches, tá? Seriam equipamentos centralizadores que fazem a ligação, fazem parte da estrutura, né, de telecomunicação, que seriam esses outros switchzinhos aqui. Esses outros aqui. Num segundo nível, né, eu tenho um nível principal, onde eu tenho que ter alto poder de processamento e fluxo, né, de transmissão de dados. E outros mais simplificados aqui, interligando redes simples aqui, ó, redes no formato de estrela simples. Nesse caso, então, eu tenho um nó central, uma estrela principal. Deixa eu apagar aqui. Tem uma estrela principal, de onde partem cabos aqui para outras estrelas menores, que elas também vão explodir e vir sinais para outros equipamentos. Então, por isso que é chamado de estrela hierárquica. Eu tenho uma estrela principal e uma estrelas menores, né, de onde partiram esses raios iniciais aqui desse nó central. Então, por isso que é uma hierarquia. Eu poderia ter vários níveis aqui, né, de estrelas. Então, chegando aqui, eu poderia ter uma outra estrela e partir outros nós, tá? Mas, no cabeamento estruturado, a gente só tem dois níveis, tá? O nível principal e o nível intermediário aqui, interligando os equipamentos em cada um dos laboratórios, em cada uma dos escritórios da nossa rede. Tá? Então, cabeamento estruturado, a gente vai ter um limite máximo aí de 100 metros entre esse equipamento aqui, principal, e os cabos aqui, ó, de cada um desses equipamentos. Então, na topologia estrela hierárquica, né, usando o sistema de cabeamento estruturado de cabos metálicos, né, a gente vai ter no máximo aqui, ó, 100 metros de um equipamento a outro, garantindo então um bom funcionamento dessa rede.
Então a vantagem é que ele acaba sendo flexível, eu posso agregar novas sub-redes dentro dessa rede, bastando então que o meu equipamento principal tenha uma porta, né, que possa interligar essa nova sub-rede. Segura então uma boa manutenção. Se um cabo falhar, a gente vai saber que é só naquele local específico que parou de funcionar. Se um desses cabos parar de funcionar aqui, eu sei que só essa rede aqui vai ficar sem acesso à internet. Se esse cabo falhar, eu sei que só esse equipamento para de funcionar. Se esse equipamento que parou de funcionar, então essa estrutura toda aqui, ó, também não vai conseguir conversar. Então, se esse central parar de funcionar, aí toda a rede para de ter acesso à internet. Então, com isso é fácil de identificar os locais, né, onde estão ocorrendo, né, uma determinada falha. Mas como eu falei, né, se esse concentrador parar de funcionar, aquele principal, toda a rede para de funcionar também, mas com a qualidade dos equipamentos atuais, isso já não é tanto um problema. Então, resumo aqui das topologias físicas: eu tenho um barramento central, partindo os vários equipamentos, formato de um anel, que aqui ele deixou bonitinho, né? Deixou aberto no formato circular. Topologia estrela, onde eu tenho um nó central partindo os vários nós de processamento. Estrela estendida, né? Ou parecido com a topologia hierárquica, onde eu tenho uma estrela de várias estrelas menores, onde no caso o mais comum é usar essa topologia hierárquica aqui, né? Onde eu tenho um nó central aqui e nós intermediários, que é utilizado no cabeamento estruturado. E a topologia em malha, onde eu tenho aqui, ó, os nós centrais que interligam vários equipamentos, mas eles formam uma estrutura redundante com vários caminhos aqui, ó, por onde os dados podem trafegar. Então, basicamente é isso. Eu quero só que vocês, a partir do que a gente viu nessa aula, tentem identificar num laboratório de informática qual que seria a topologia física dele, né? Então, pensando no laboratório de informática lá do IPES, onde eu tenho um gabinete lá no alto com um equipamento central e os vários computadores da sala, como que seria chamada a topologia física desse laboratório. É lógico que o mais interessante seria mostrar mesmo vocês lá nesse local, para vocês poderem identificar qual é a topologia desse laboratório. Como é que será que é organizada a topologia física de uma grande empresa, né? Uma rede local de uma grande empresa, atualmente usando o padrão do cabeamento estruturado, né? E como que a gente conseguiria montar uma rede em anel usando placas de rede que só tem aqui, ó, uma entrada de cabo de rede. Então, como eu mostrei para vocês, é possível criar uma rede em forma de anel, mas ligando cada computador ligado a outros dois computadores. Como é que eu conseguiria, então, montar uma rede de anel se eu tivesse somente esse tipo de placa de rede com apenas uma conexão para montar a nossa rede em anel? Então, fica aí a pergunta para vocês. Depois coloquem aí nos comentários ou na nossa próxima aula, vocês tiram a dúvidas e falem para mim o que vocês conseguiram pensar sobre essas questões aqui na nossa aula, ok? Existem alguns outros exercícios para vocês verem se vocês lembram de cada um das coisas que a gente falou, né? Sobre rede ponto a ponto, rede multiponto, como várias estações podem se comunicar em uma rede multiponto, né, com cabos metálicos, se todos os equipamentos compartilham o mesmo meio físico e causam interferência de sinal um do outro. Então, se todos os equipamentos começarem a querer conversar dentro da rede, como é que eu vou garantir que os computadores vão conseguir conversar? Como é que a gente conseguiria resolver esse problema de interferência no sinal usando uma rede multiponto? Bem, direção do fluxo de dados aqui entre transmissor e receptor pode ser simplex, half duplex ou full duplex. E aí eu quero que vocês tentem relembrar qual que é essa diferença entre esses tipos de transmissão.
Por último aqui, os 3 tipos de topologias físicas que eu falei para vocês. Eu quero que vocês relembrem quais são esses 3 tipos de topologias básicas. E é lógico, a partir desses 3 tipos existem outros tipos derivados chamados de topologias híbridas, ok? E por último aqui, ó, redes podem ser classificadas de acordo com suas dimensões. E quais são essas classificações de acordo com essas dimensões? Essas coisas são um dos pontos que eu vou cobrar de vocês em algum exercício ou alguma avaliação antes do nosso próximo conteúdo, ok? Então, no mais, um abraço a todos, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!